Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos iniciar mais um estudo da introdução do Livro dos Espíritos. Dessa vez a gente vai falar sobre o o item 7 da introdução do Livro dos Espíritos. E a gente vai ler, vai refletir um pouco acerca desse conteúdo tão importante que é a introdução do Livro dos Espíritos, né? Por isso que eu estou explorando muito bem mais nos vídeos essa introdução. Eu sei que eu poderia fazer vários itens, né? Por exemplo, do item do 5 ao 7, mas aí eu achei que o vídeo ficaria muito longo, muito extenso, e daí eu decidi, de fato, pegar esses itens e fazer um por um, sabe? Tem vídeos que eu termino um item e começo outro, enfim. E depois a gente vai chegar às perguntas e respostas de Kardec, elaborada pelos Espíritos. E a gente vai começar com a primeira pergunta. E daí a gente dá, de fato, digamos assim, o início do estudo do Livro dos Espíritos que a gente conhece, né? Que é perguntas e respostas, né? Bom, queria desejar também a todos que estão vendo esse vídeo uma boa Páscoa, essa Semana Santa que tem muito a definir, tem muito significado a nós cristãos. Uma Semana Santa que tem toda a simbologia, o que representa para nós a nossa renovação, a nossa transformação moral, e que todos tenham uma boa Páscoa, apesar de hoje ser segunda-feira, né? A Páscoa foi ontem, mas mesmo assim eu desejo uma boa Páscoa para todos nós, espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, todas as religiões, todas as doutrinas, esotéricos, enfim, todos que estão vendo esse vídeo ou desejam ver, uma feliz Páscoa a todos. Bom, e é isso. Então vamos continuar aqui com o item 7, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Éder Mateus, estou aqui, vamos fazer mais um estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou do NEP Luz do Evangelho e hoje a gente vai explorar o item 7, né? A gente vai refletir aqui. Queria também alegar que as reflexões acerca do Livro dos Espíritos são minhas reflexões, sabe? Enquanto eu estou estudando aqui, enquanto eu estou apresentando aqui os estudos do Livro dos Espíritos, é válido lembrar que eu estou abordando as minhas reflexões e as minhas opiniões, né? O Livro dos Espíritos não é um livro muito fácil de ser estudado. Na realidade, assim como a Bíblia, quanto mais as pessoas leem e estudam, tem um entendimento muito diferente do anterior, né? Digamos que o Livro dos Espíritos, em questão de você ler, refletir, trazer uma opinião, você não tem uma opinião definida sobre as obras de Kardec. Você como diz Raul Seixas, você entra numa metamorfose ambulante de opiniões. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que todos os espíritas têm uma metamorfose ambulante de opiniões. Antes de você ler o Livro dos Espíritos ou estuda o Livro dos Espíritos, você tem uma opinião formada ali acerca daquela obra. Anos depois, ou em outra oportunidade, você relê o Livro dos Espíritos ou estuda de novo, você já tem uma opinião diferente do que você havia estudado pela primeira vez ou pela segunda, com a terceira ou pela terceira com a quarta. Então fica essa metamorfose ambulante, ou seja, cada vez que a gente vai lendo as obras de Kardec e refletindo, a gente não tem a gente tem um novo entendimento, a gente tem uma nova reflexão. E isso é uma das coisas mais lindas de estudar a doutrina espírita, é você refletir muito mais, é você buscar muito mais, é você se indagar, né? Eu não sou um especialista do Livro dos Espíritos, eu estou estudando o Livro dos Espíritos pela primeira vez, digamos assim, de forma muito mais organizada. E a melhor forma de estudar um Livro dos Espíritos e estudar qualquer matéria, enfim, qualquer obra, seja religiosa, seja obras de filosofia ou ciência, é você gravar suas reflexões, é você expor as suas ideias, sabe? Por exemplo, se eu estou estudando ciência, o ideal seria dar uma mini aula para mim mesmo, ou gravar um vídeo sobre o conteúdo que eu entendi ali. E a mesma coisa se aplica a todos os estudos, não diferentemente. Então, por isso que eu tenho esses vídeos explicando aqui, né? Bom,
Agora, a gente vai iniciar o item 7, vamos falar sobre o item 7. Está aqui na tela, né? Eu vou ler aqui com vocês. Eu acabei esquecendo o que eu ia falar, mas é justamente isso. Então, esses avisos que eu estou passando, para quem está vendo e está acompanhando aí os estudos do Livro dos Espíritos aqui no canal do NEP Luz do Evangelho. Então, estou falando sobre essas informações que é muito importante. Então, uma das coisas mais lindas, você não precisa ser um especialista de qualquer obra, mas se você se pergunta, se você se indaga, se você tem dúvida, porque a pergunta, a dúvida é um princípio dessa sabedoria de buscar o conhecimento que é infinito, né? Então, assim, então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Bom, para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que seja. Não somos dos que insurgem contra os cientistas, pois não queremos dar aso a que nos digam que escouceamos. Temos-los, ao contrário, em grande apreço e muito honrados, nos julgaríamos se fôssemos contados entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. O que Kardec quer dizer sobre os cientistas? Primeiro, ele respeita os métodos científicos da ciência vulgar. Os cientistas, para afirmar algo, ele investiga, mas o que Kardec quer dizer que suas opiniões, ela não pode representar muitas coisas, não. Digamos assim, vamos organizar melhor. A sua opinião, ela, porém, não pode representar, digamos assim, os fenômenos que Allan Kardec constatou, os fenômenos que ele analisou. Então, claro que com certeza Allan Kardec ele tem um apreço muito grande pela ciência, mas suas opiniões em determinados assuntos não tem uma sentença tanto verdadeira, né? Aí aqui no segundo parágrafo ele diz: desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Vamos ler de novo. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um arquiteta um sistemazinho disposto a sustentá-lo com seu fervor, para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões alternadamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erro absurdo, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontentáveis, né? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, há uma dúvida. A dúvida é a opinião do homem sensato. Desde que a ciência sabe... Bom, ele explica aqui, nessa primeira frasezinha, desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata, ou seja, desde que a ciência sai da observação material, a ciência, ela analisa o meio material e trata de apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas, ou seja, o campo está aberto às dúvidas. Não há uma verdade, conjecturas, né? Conjecturas não, conjecturas. Então, não há tantos fatos assim. Então, conjectura seria uma afirmação, uma hipótese, algo que ainda não foi confirmado. Cada um arquiteto sistemazinho disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões, ora repelidas, erros absurdos, para depois aparecer programados como verdades
testáveis. Os fatos é o verdadeiro critério do nosso juízo. Bom, o que quer dizer aqui é que a ciência teve uma determinada parte da história. Nós vemos todos os dias as mais diversas opiniões. Bom, nesse primeiro, eu queria falar sobre esse ao todo, né? Juntando esse último parágrafo. O seguinte: na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião sensata. A gente vê que a ciência, ela no campo material, ela domina muito bem a afirmação e a certeza, porque é algo muito mais palpável. É algo muito mais que dá para se afirmar por equações matemáticas, seja pela química, pela física. Então, se há fatos, há afirmação. Ou seja, no campo material, a ciência, obviamente, ela tem muito afirmações do que hipótese. Mas no campo espiritual, ou seja, não no campo espiritual, a ideia é o seguinte: quando a gente, na ausência dos fatos, quando a gente não pode ou não consegue comprovar quaisquer fenômenos dentro do próprio campo material ou de qualquer situação, não há fatos. Se não há fatos, a dúvida é o que nos resta. A conjectura, ou seja, a hipótese. Existe hipótese, existe fato. Fato é aquele que é comprovado. Se não é fato, então seria o quê? Mentira, mistério? Dúvida. A dúvida seria a opinião do homem sensato, ou seja, do homem que de fato tem noção sobre essa análise, né? Então, cada um arquiteto esquemazinho disposto a fazer, né? Ora, repelidas como erros absurdos, para logo aparecidas como... Ou seja, há um momento que pode ser repelido, que pode ser... Inclusive, Kardec vai explorar que, assim como o espiritismo, a ciência também teve seus momentos de incredulidade, teve seus momentos, os grandes descobridores da ciência, os grandes elaboradores também foram ridicularizados, mas lá na frente, tudo o que eles falavam se tornariam verdades. É assim o campo da busca pela ciência. Assim, não há... A gente faz uma coisa hoje, a gente é ridicularizado, mas lá na frente há de fato que aquele cara estava certo. E a gente vai explorar. Ele vai falar aqui sobre citar alguns cientistas, enfim. Com relação... vamos continuar. Com relação às coisas notórias, a opinião dos cientistas é com toda razão fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas no tocante a princípios novos, as coisas desconhecidas, essa opinião quase é nunca mais do que hipotética, visto que eles não se acham menos do que os outros, sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o cientista tem, talvez, mais preconceitos do que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais se aprofundou seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere todas as ações dos elementos, e etc. Aquele que se fez especialista prende todas as suas ideias à especialidade do que adotou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desarrazoar por querer submeter tudo ao mesmo cadinho. Consequência da fraqueza humana, assim, pois, consultarei do melhor grado e com maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz, hão, porém, de permitir-me, sem isto afete a estima e que lhes dá o direito o saber especial, que não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo, do que o parece de um arquiteto sobre
uma questão de música. Olha só, é um texto completamente recheado de informações, né? Primeiro essa frase, quando ele fala com relação às coisas notórias da opinião do cientista, é com toda razão fidedigna, enquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Veja, o Kardec quer dizer que a opinião, claro que respeitando a ciência, mas a questão de princípios novos, ou seja, das manifestações que Kardec analisa, faz toda aquela investigação, conversa com diferentes médios para ter aquele feedback, essa manifestação tocante ao mundo imaterial que é o mundo dos espíritos, os cientistas, ele não pode afirmar nada. No tocante a princípios novos e as coisas desconhecidas, essa opinião nunca mais é que hipotética. Ou seja, é um campo que a ciência não pode afirmar, que a ciência não pode entrar nesse campo. Mas voltando, Kardec não está excluindo a ciência, mas ele diz que a ciência não tem e não pode comprovar e nem dar opiniões, e se der seria hipotéticas, sobre os fenômenos espirituais, porque não teria como provar. E essa comprovação, Kardec ele aprofunda mais. Que os cientistas, na realidade, quando eles querem comprovar alguma coisa, a gente sabe que existe grupos de cientistas, existe matemático, físico, bacharel em físico, um químico, um biólogo. Cada um puxa a sardinha para o seu lado, que Kardec diz, né? Então, quando o matemático ele vai querer afirmar algo, ele vai querer investigar algo, ele vai puxar a sardinha para a sua área, ele vai puxar a sardinha para a matemática. Quando o químico quer afirmar algo ou buscar algo, ele vai puxar a sardinha para a análise química, assim como o físico. Ou seja, ele vai, cada um puxar para o seu campo de ciência, né? Cada um puxar, tentar demonstrar provas de acordo com aquilo que ele é especialista. Mas no tocante às manifestações e os fenômenos espíritas, os cientistas eles não têm como afirmar. Ou seja, para eles só a dúvida. Esse campo eles não têm, digamos assim, propriedade para falar. Mas lembrando, não é ignorar a ciência. Com certeza a ciência tem que estar em paralelo com a doutrina espírita. Mas no tocante a isso, há princípios novos, há também uma ciência nova. Não é isso? A ciência até pode, inclusive, tentar afirmar coisas e fenômenos espirituais. Podem. Mas isso, inclusive Kardec vai comentar isso, a gente vai falar depois. Enfim. Então, ele falou sobre que cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Então a gente parou aqui. Tirai-o daí, então. Vereis quase sempre assim. Ou seja, e daí ele termina, né? Que o arquiteto não tem propriedade para falar de música. Assim como os cientistas não teriam propriedade para falar sobre a ciência nova, que é a ciência, que é o espiritismo, ou o mundo dos espíritas, e todos os fenômenos e todas as suas nuances. Então por isso que ele fez essa analogia do arquiteto falando sobre música, certo? As ciências ordinárias aqui, né, assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar, manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas da vontade própria e de nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar nas questões do espiritismo. Não tem se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento favorável ou não, nenhum preso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, que os cientistas, como indivíduo, pode adquirir a abstração feita da qualidade de cientistas. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que
a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista, porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, anatomista procura a alma, porque não a encontra debaixo do seu escalpelo. Pelo encontra um nervo, como encontra um nervo, ou porque não haver evolar-se como um gás. Conclui que ela não existe, colocando num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tem a razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é a alçada da ciência, quando as crenças espíritas houverem divulgado quando estiver aceita pelas massas humanas. Bom, antes de eu continuar, eu vou falar sobre esse parágrafo aqui. Deixa eu ver. A gente parou aqui, né? Veja, quando ele fala que a ciência ordinária apresenta nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente, e os fenômenos espíritos repousam na ação da inteligência dotada da própria vontade e que nos provam a cada instante não se acharem subordinados aos nossos caprichos. O que quer dizer isso? É que na ciência, os fenômenos, os métodos científicos da ciência vulgar para a ciência do espiritismo são semelhantes em alguns aspectos, mas são diferentes. Há uma semelhança, mas há uma diferença. Por quê? Porque na ciência é muito mais fácil a gente experimentar e investigar as coisas, porque a gente tem os nossos materiais à disposição. Se eu quero investigar um fenômeno de eletricidade, eu pego, por exemplo, um multímetro, eu pego um instrumento de medições, eu tenho umas propriedades da matéria às minhas disposições. Eu vou lá no laboratório, eu sou um químico, eu pego uma bureta, um Becquerel, eu pego um ácido, uma base, enfim, qualquer coisa que tem no laboratório e faço meus experimentos. Tudo está à minha disposição. Eu chego lá, pego os materiais e experimento. O espiritismo não é assim. Não é eu ir lá e fazer. Por quê? Porque depende dos espíritos, que é o quê? Que é um ser como nós, que tem uma inteligência dotada da própria vontade. Então as manifestações espirituais, por exemplo, na ciência, a gente vai lá e investiga, pega os materiais e pronto, vai testar, tem tudo à disposição, é mais fácil. Os fenômenos espirituais não é vou investigar um fenômeno espiritual. Primeiro, para você investigar um fenômeno espiritual, os espíritos têm que fazer o fenômeno espirituais. E para o espírito fazer um fenômeno espirituais, tem que ter vontade própria dele, de querer fazer aquela manifestação ou não. Então não é algo que Kardec controla isso. Ele, eu quero fazer uma investigação sobre os espíritos. Os espíritos vão lá, se manifestam e a gente faz com base no que foi feito. Por quê? Porque eles têm vontade própria. Então as manifestações espirituais é feita por pessoas que pensam e que querem fazer. A ciência não. A ciência eu tenho tudo à disposição. Eu tenho meu laboratório, eu tenho meu local de trabalho, eu tenho meus instrumentos de medição. Eu tenho claro, por algumas pesquisas ser difícil de obter algumas coisas, a maioria a gente tem um instrumento. Então eu vou lá, chego e faço. Por vontade própria, muito mais fácil, muito mais palpável. No espírito, em tocante ao mundo dos espíritas, não. Por quê? Porque essas manifestações, essas coisas que Kardec provou, ele não teve controle sobre isso. Foram os espíritos que fizeram. E os espíritos não fazem toda hora e do jeito que eu quero, em qualquer hora. Digamos assim que seria aleatório os fenômenos, porque depende de lá. Não tem o controle. Eu quero investigar os fenômenos espirituais, vamos dizer. Eu quero fazer coisas semelhantes a Kardec, mas eu não tenho
controle sobre o mundo de lá. Primeiro tem que acontecer de lá para cá através de um médium, para depois eu averiguar. Mas enquanto os espíritos não querer, já que eles são uma inteligência dotada da sua própria vontade, não tem fenômenos. Se não tem fenômenos, não posso fazer nada. Já na ciência não, quero provar alguma coisa. Quero provar uma coisa do universo sobre a equação matemática. Ora, eu tenho um lápis e uma caneta, eu tenho um lápis, digamos assim, perdão, tenho um lápis e um caderno, tenho os meus conhecimentos matemáticos, vou lá, faço os meus cálculos, vou na universidade, eu tenho os materiais das minhas disposições. Vou lá nos artigos, tal, calculo tal, eu sou um químico, vou lá no laboratório, tal, tenho acesso às coisas, os materiais, vou lá e faço. Então é isso que ele quer dizer. Que assim, é diferentemente, né? É diferente. A ciência vulgar, os seus métodos, para a ciência espiritual. Mas é semelhante, digamos assim. Então, aí aqui ele vê, querer submetê-las aos processos de investigação comum é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, uma ciência... Ou seja, ele quer dizer que a ciência também é incompetente a falar na questão do espiritismo. A ciência não nesse campo não há. Por quê? Porque que a ciência é incompetente a falar sobre o espiritismo? Porque é o que a gente havia discutido lá. A ciência só trabalha com coisas mais reais, palpáveis, e elas fazem seus experimentos, suas hipóteses. É muito mais fácil, né? Como eu falei, eu tenho um laboratório à disposição, eu tenho material, eu tenho um grupo de matemático, eu tenho um quadro, eu tenho universidade. Vou lá e faço. Muito fácil, vou lá e faço. No espiritismo não depende de mim os fenômenos espirituais, né? Se caso eu queira investigar, depende dos espíritos, depende do que eles querem fazer, depende do que eles querem fazer. E quando Kardec investigou esses fenômenos, foram em cima dessas manifestações que aconteceram aleatoriamente. Por quê? Porque os espíritos quiseram, sabe? Ele não foi ali caçando, não, sabe? Então não é algo tão forçado. Depende do mundo imaterial, né? Então a ciência diz que a ciência é incompetente, sim, de fato. Então não tem que se ocupar qualquer que seja julgamento favorável ou não. Nenhum peso poderá ter. O espiritismo é resultado de uma convicção, é um resultado de uma convicção pessoal, e que os cientistas como indivíduo podem adquirir a abstração feita na qualidade de cientistas. Ou seja, o espiritismo, ele quando ele vai analisar o espiritismo, ele analisa na sua própria qualidade, no seu próprio campo. Como eu falei, se o matemático ele vê um fenômeno espírita, ele vai querer comprovar na matemática, ele não vai querer comprovar na química. Porque Kardec a gente já havia lido ali anteriormente que cada cientista no seu campo de conhecimento puxa a sardinha para o seu lado, né? Para entender deferir a questão à ciência, equivaleria a querer que a existência da alma fosse decidida por assembleia de físicos ou astrônomos, ou seja, nunca iria acontecer, né, que a existência de uma alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou astrônomos. Isso, fenômenos novos, ciências novas, né? Então, isso está muito fora do campo científico, né? E o que resta são dúvidas, claro, sobre o cientista. Claro, todo mundo pode duvidar dos fenômenos espirituais. Todo mundo tem esse direito, né? Mas que Kardec está colocando aqui a propriedade para falar sobre esse assunto. Lembrando, Kardec não está desmerecendo a ciência vulgar, tá? Ele apenas está separando. A ciência vulgar fala da materialidade e o espiritismo fala sobre a ciência dos espíritos. Então, ora, é soberanamente lógico imaginar se um homem deve ser um grande psicologista, porque é eminente matemático notável, anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma porque não o encontra debaixo dos seus calpelos. Ou seja, o que um anatomista vê, um anatomista vê, é senão os nervos. Ele vê o que ele está enxergando, a carne, enfim, todo o sistema nervoso. Então, como é que ele vai falar sobre alma? Está fora do campo que ele estudou.
Não pode. E, claro, o que esse cara ele é propício a fazer é ter uma incredulidade em relação à alma, ou espírito, enfim. Então segue-se que tem a razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é a alçada da ciência. O espiritismo não é a alçada da ciência material. Quando as crenças espíritas se houverem divulgado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, e a julgar pela rapidez com que se propagam a esse tempo não vem longe. Com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que encontram oposição. Os cientistas se renderão à evidência. Lá chegarão individualmente pelas forças das coisas. Até então será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho, que não lhe está nem nas atribuições nem no programa. Enquanto não se verifica os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e escarnecem de que não lhes subscreve o conceito. Esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das descobertas que fizeram honra à humanidade. Expõe-se ver nomes alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas inscritos o parmelo da doutrina Assembleia que, em 1752, acolheu com retumbante gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando a indigna de figura entre comunicações que lhe eram dirigidas, e dos daquele outra que ocasionou perder à França as vantagens de iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Entretanto, essas eram questões da alçadas daquelas corporações. Ora, se tais assembleias contavam em seu seio a elite dos cientistas do mundo, só tivera a zombaria e o sarcasmo para ideias que ele não compreendiam, ideias que, alguns anos mais tarde, revolucionaram as ciências, os costumes e a indústria. Como esperar uma questão alheia aos trabalhos que lhes são habituais? Alcance hoje das suas congêneres melhor acolhimento. Bom, primeiramente, esse final aqui, aquela questão. A própria ciência, como eu tinha dito, teve suas zombarias e teve suas incredulidades. Por exemplo, quem imaginaria, vamos dizer, antes de Cristo, houvesse um homem dizendo que uma coisa iria voar? Todos iriam zombá-los. E hoje até que se descobriu, através da aerodinâmica, e tivemos nosso primeiro avião. O avião foi feito através da ciência, da física sobre esses fenômenos, e hoje a gente tem algo que voa os céus, né? Está ali nas nuvens. Então, os cientistas também foram ridicularizados em seus estudos, mas que hoje se vê a sua importância, que revolucionou a ciência. Por quê? Porque cada tempo tem o seu entendimento, cada tempo tem a sua descoberta, né? Então, assim, quem poderia dizer também que teremos luz através de eletricidade, através de elétrons, por exemplo? E poderíamos dizer, o avião, já falei aqui também, que poderíamos dizer sobre a internet, sobre o Wi-Fi, enfim. Então todos eles foram zombados e hoje são reconhecidos por revolucionar a ciência. Então, se a ciência também passou por esse momento, o espiritismo também pode ser análogo a isso. Ou seja, pode ser motivo de zombaria fenômenos espirituais, mas no momento no futuro que aparecer muito à tona e muito evidentemente esses fenômenos, aí vão se reconhecer que foi uma grande revolução o espiritismo, talvez. Se a ciência passou por isso, muitas pessoas também podem passar. E aqui ele continua, né? Embora deploráveis esses erros, alguns homens da ciência não poderia privá-los dos títulos que as outros respeito conquistaram a nossa estima. Mas será precisa a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Dar-se que, fora das
cátedras acadêmicas só se encontrem tolos e imbecis? Dignem-se de lançar os olhares para os adeptos da doutrina espírita e digam se só com ignorância deparam e se a imensa legião de homens de mérito que tem abraçado autoriza, seja ela atirada ao rol das crendices e simplórios. O caráter e o saber desses homens dão peso a essa preposição, pois eles afirmam forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Que alguma coisa há. Repetir mais uma vez que os fatos que aludimos, se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da física desse fenômeno caberia no domínio da ciência, como nós tínhamos falado. Como, porém, se trata de manifestações de produtos fora das leis já descobertas pelos homens, elas escapam competência da ciência material, visto não poderem exprimir nem por números nem por força mecânica. Quando surge um fato novo, que não guarda relação nenhuma com a ciência conhecida, o cientista, para estudá-lo, tem que abstrair da ciência e dizer a si mesmo que o que lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias concebidas. E para terminar, o homem que julga infalível a sua razão está perto do erro, mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas, que se apoiam na própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece possível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas que a humanidade se honra, endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, aos que são suficientemente ponderados para duvidar do que não viram, e que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado no apogeu, nem que a ciência lhe facultado ler a última página do seu livro. Aqui ele fala justamente sobre aquilo que nós estávamos comentando. Agora tem um momento interessante aqui no trecho, deixa eu só pontuar aqui, um momento bastante interessante. Aqui Kardec ele afirma mais uma vez que se os cientistas eles observam fatos novos que está fora do seu campo da ciência material, tem que ter uma abstração, tem que se abstrair, ou seja, tem que reconhecer que é outras coisas, é outros fenômenos. Então, Kardec também fala sobre a questão que a ciência teve sua zombaria, claro, os novos descobrimentos, como citei o avião também, um exemplo disso. E bom, uma coisa assim, importante que eu queria comentar também, em que Kardec também fala sobre esse livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, é o seguinte. Veja, a gente falou muito sobre essa separação da ciência e da ciência do espiritismo. Em algum momento também os cientistas eles podem reconhecer de fato os fenômenos espirituais e tentar provar através da ciência. Ou seja, tem estudos aí, por exemplo, de fenômenos. Aqui eu vou fazer uma reflexão para a gente fechar esse item 7, certo? Deixa eu só colocar aqui. Então, tem partes que a ciência realmente ela tenta esclarecer. Ela tenta divulgar estudos sobre mediunidades, divulgar estudos sobre que realmente existe mediunidades, enfim, a ciência está lá para comprovar os fenômenos espirituais. Kardec aqui diz que não é, a ciência não tem propriedade alguma para falar sobre isso.
Mas o que tem havido, o que tem ocorrido no movimento espíritas é uma celebração dos espíritas em questão da ciência vulgar falar sobre os fenômenos espíritas. Ou seja, as pessoas ficam muito felizes, por exemplo, se a ciência comprovar que mediunidade realmente existe e o fenômeno da psicofonia. As pessoas comemoram. Mas veja, por que comemorar? Por que comemorar? Porque beleza. Porque veja, a ciência não tem propriedade para falar sobre o fenômeno espíritas, beleza. Mas a ciência comprovou. Beleza, tá, mas por que comemorar algo da ciência vulgar esclarecendo esses fenômenos espíritas? Se tudo está aqui, ou se tudo está nas obras de Allan Kardec, nas codificações, né? Por que comemorar algo se já está tudo esclarecido? Então, assim, muita gente comemora, muita gente no movimento espírita comemora a descoberta da ciência vulgar para esclarecer fenômenos espíritas. Mas a gente não já tem a codificação, a gente não já tem essa nova ciência que já esclarece tudo. Então a gente está meio que, digamos assim, carente de atenção pela ciência vulgar para esclarecer fenômenos desconhecidos. Mas veja, eu não estou querendo, digamos assim, que a gente exclua totalmente a ciência vulgar. Nada disso. Negacionismo nunca mais. Fora disso que eu estou querendo dizer. Mas que isso não sirva de comemoração, porque tudo já está escrito, tudo já está na obra. Então, assim, a gente não precisa da ciência vulgar, vamos dizer, sintetizando aqui a minha opinião, a gente não precisa dela para nos validar. Muita gente, a gente comemora, beleza, legal, a ciência comprovou algo sobre mediunidade, mas tudo já tem na codificação. Então, assim, não precisa essa carência de validação, mas também não precisa de negacionismo, com certeza. Ciência, filosofia e religião são a tríplice do espiritismo. Então a gente tem que caminhar paralelamente. Então, assim, ter essa divisão, né? Então a gente não precisa dessa validação. Sobre a questão de zombaria, né? O homem ainda está descobrindo várias coisas. A ciência ainda está na sua descoberta. Então pode ser que alguém chegue, fale algo novo e seja ridicularizado, mas daqui a 70 anos ele possa ser reconhecido. Ainda tem esse processo. Ou seja, se a ciência tem muita coisa a descobrir e muitos fenômenos e muitas hipóteses ainda para ser afirmada, quem dirá o espiritismo, né? Quem dirá os fenômenos de lá. Então, Kardec também coloca isso, é uma reflexão em cima que eu estou colocando no base de Kardec, que a gente não precisa da ciência para validar os fenômenos espirituais. Então a gente não pode, digamos assim, comemorar uma vitória que a ciência descobriu coisas, ou a ciência investigou sobre a mediunidade de Chico Xavier. Bom, se você acredita na doutrina espírita, por que você precisa da ciência vulgar para validar sobre o fenômeno da mediunidade? Fique só a doutrina espírita. Ah, mas eu não acredito. Beleza, sem estresse. Se você não acredita nos fenômenos espirituais, beleza. Mas com certeza eu não quero tirar a credulidade da ciência. A ciência é algo muito importante que deve ter essa, que devemos, assim, a ciência tem que ter esse paralelo com a doutrina espírita, porque religião com ciências tem que ter. E claro, o espiritismo é esse tripé que eu acabei falando, né? Ciência, religião e filosofia. Se faltar cada um dos três, não seria mais espiritismo. Então essa síntese que eu estou querendo mostrar aqui, que não precisamos da validação dos cientistas para falar sobre o campo do espiritismo, porque já tem tudo na obra, tudo a gente já sabe. Então, para que a gente tá essa carência ou a gente está comemorando algo? Kardec colocou aqui, né, que eles também não têm razão nenhuma para falar sobre o mundo dos espíritos. Mas já que ele comprovou, beleza, legal. Mas não precisamos dessa validação.
Bom, então é isso. Para o vídeo não ficar muito longo, aqui ele termina com as admiráveis descobertas da humanidade, né? E com certeza foram as descobertas que hoje são grandes descobertas que nos ajudaram, foi ridicularizada anteriormente, né? Então é um processo que é normal à ciência, quem dirá ao espiritismo, né? Então é isso. Essa foi uma reflexão feita sobre o item 7 do Livro dos Espíritos. Espero que vocês gostem. Uma reflexão também feita pelo que eu entendi, pela minha síntese, né? Então é isso. Espero que vocês estejam tudo bem. Uma ótima segunda-feira a todos.